Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo você vai aprender como fazer o PROC-V e todos os amiguinhos do PROC-V, PROC-X, Índice Corresp e no final tem a cerejinha do bolo que você não pode perder, que é a super dica do PROC-V. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É só você clicar em se inscrever, ativar o sininho e, claro, curtir esse vídeo se você gostar, para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Então, muito bem-vindo, vamos começar o PROC-V. Vamos falar do PROC-V e seus amigos? Vamos lá? Então vamos embora, turma. Ó, abri o Excelzão aí. Vou abrir ele aqui. E ele tá criado, tá montado. Eu vou montar, peguei uma tabela em branco, tá? Eu vou montar com vocês uma tabela e aí a gente vai trabalhando com essas fórmulas. Eu vou montar a tabela porque é importante você entender o conceito, desde quando a gente cria os conceitos e tal. Então a gente monta uma tabelinha. Aí hoje é PROC-V, depois é PROC-X, depois a gente junta, depois fala dos segredos. Então vem me acompanhando passo a passo aqui, tá bom? Bom, primeira coisa, a gente vai montar uma base para simular, então, um relacionamento de dados, tá? Então, por exemplo, vai vir o ID do vendedor, vai vir o ID do produto e eu quero saber, através desse ID, quem que é o vendedor, quem que é o produto, através de um código. Então, a gente relaciona duas tabelas para conseguir fazer isso. Tem algumas fórmulas que fazem, então, relacionamento dessas tabelas. Daniel, por que eu vou fazer fórmula? Eu não posso fazer na mão? Eu escrevo o nome do cara. Pode, você pode escrever na mão. Só que, pensando numa quantidade pequena de dados, está tudo bem. Pensando numa quantidade muito grande de dados, fica inviável você digitar. Então, a gente usa as fórmulas para relacionar os nossos dados. Então, vamos imaginar que a gente tem uma tabela de vendas e eu tenho o ID do produto que foi vendido. Ou seja, eu não sei mais qual que é o produto em si, a descrição dele, eu sei o ID. O ID dele, por exemplo, pode ser o produto 3, o produto 3 de novo foi vendido, o produto 2 e o produto 1. Então, o produto 3 foi vendido 2 vezes, tá? Quem vendeu esse produto? Ah, foi um vendedor, ID do vendedor. Então, tem o ID do vendedor que vendeu este produto. Ou seja, estou criando uma tabela de registro de vendas, registro de dados, né? Controle dos seus dados. Estamos fazendo um controle, neste caso, das suas vendas. Cada linha representa uma venda. Como eu estou registrando esses dados, estou criando uma tabela, a gente já vai criar uma tabela, que é o objeto novo do Excel, surgiu desde 2007, que é... Peraí que eu esqueci de habilitar o meu zoom aqui. Que é o objeto tabela, tá? O objeto tabela, ele foi preparado, ele foi desenhado para que você consiga cadastrar os seus dados de forma mais organizada. Então, tem muita gente que eu ainda hoje vejo assim, mas tabela deixa pesado. Não, não deixa não, ao contrário, ele diminui os seus dados. Porque o pessoal fala assim, ela fica pintada, então com certeza vai consumir mais memória. Não consome, tá? Então, ó, você viu? Eu vim aqui na guia inserir, selecionei tabela, falei a minha tabela tem cabeçalhos, deixei marcado. Então, para quem ainda não acompanhou essa parte, ó, inserir, tabela, ele aparece aqui. E eu falei, ó, minha tabela tem cabeçalhos, porque o ID do produto, o vendedor, eu estou cadastrando, né? Estou preparando a minha tabela. Ele realmente tem cabeçalhos. Vou dar um OK. E aí, legal. ID do produto, ID do vendedor. Então, vamos imaginar que eu tenho dois vendedores. Aqui foi o vendedor número 1. E aqui o vendedor número 2. Então, cada um fez 2 vendas. Geralmente, uma tabela de vendas, a gente tem a data da venda, né? E nós temos aí a quantidade que foi vendido. Então, nesta data, por exemplo, vamos colocar a datinha aqui. Vou colocar aqui Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula, ele me dá a data de hoje. E aí eu vou arrastar essa data aqui no cantinho. Professor, nunca arrastei no Excel. Oh, meu Deus do céu. Então, você vai vir aqui no cantinho, ó. Aqui bonitinho no cantinho e você arrasta. Quando você arrasta, ele vai mudar as datas, tá vendo? Tá tudo bem. Então, tem as vendas que foram vendidas aqui. E aí a quantidade. Vamos colocar a quantidade aqui, por exemplo. 10 quantidades, 20 e 11 e 13. Pronto. Então, eu tenho a minha tabela de... Qual que é essa daqui? Tabela de vendas. Vamos renomear a tabelinha. Toda vez que você cria uma tabela, é muito importante você renomear, tá bom? Algumas aulas anteriores, quem acompanhou, eu não fiz questão de renomear, mas agora que a gente vai trabalhar com fórmulas, vai relacionar e tal, então é muito importante você dar nomes às coisas, fica muito mais organizado. Então, você vai vir aqui, vai clicar em tabela de design, vai clicar aqui, ó, no nome dela, lá no cantinho, e você vai escrever assim, ó, essa é a minha tab
de vendas. Tudo junto, não pode ter espacinho, tá? Tudo junto. Aperta Enter. E aqui eu tenho, então, a minha tab vendas, tá vendo? Tab vendas, bonitinha. Então, vamos revisar. Nós estamos criando uma tabela de vendas, onde eu tenho o ID do produto e o ID do vendedor. Isso significa que eu preciso saber quem que é esse produto. O produto 3, quem que é? É um computador? Ele é uma peça de roupa? Ele é um teclado? Ele é um mouse? O que que é o produto 3? Eu não sei, né? Então, eu preciso descobrir. Então, eu vou ter uma outra tabela onde eu faço o dicionário disso. É uma tabela muito comum que a gente usa a expressão de para. De para. De código 3 para, por exemplo, a descrição do produto. Então, é uma nomenclatura muito comum, né? Então, aqui na planilha 1, ó, eu vou chamar que essa aqui são os meus dados. E eu gosto muito de renomear seguindo o nosso método, o método 3D, que a primeira parte é os seus dados, onde estão armazenadas as informações, né? Aí nós vamos fazer, então, os relacionamentos. Vou abrir uma nova aba, e nessa nova aba eu vou colocar o nome aqui, ó, de configurações, que são as tabelas que a gente chama, são as tabelas dimensões. Essas tabelas dimensões é um nome um pouco mais técnico, mas é isso. Você faz as tabelas de para, tá? Então, eu vou fazer a primeira tabela de para, que é a tabela do produto, né? Vamos fazer a tabela do produto. Então, como eu faço uma tabela de para, eu vou falar assim, ó, o ID do produto tal, ele é quem? Então, a descrição do produto. Então, ó, aquele produto, nós temos quantos produtos ali? Ó, vou voltar. 3, 2 e 1, certo? Então, vou fazer agora na ordem. Vou fazer 1, 2 e 3. Eu fiz de propósito essa diferença aqui, tá? Então, aqui começa com 3, ali começa com 2, com 1. Então, ó, o produto 1, vamos imaginar que o produto 1 é um computador. Computador, tá? O segundo produto, ele vai ser o teclado e depois vai ser o mouse. Então, eu estou fazendo um dicionário, eu estou fazendo uma tabela de para. Então, eu estou dando nome aos bois aqui que a gente fala, né? Então, ó, estou pegando o produto 3. Quem que é o produto 3? Eu estou renomeando, ó, o produto 3 é mouse. Como isso daqui é uma tabela para armazenar dados, para armazenar o nome dos produtos, significa, então, que isso aqui é uma tabela. Então, vou inserir uma tabelinha dentro dele, ó. Inserir, minha tabela tem cabeçalhos e pronto, está aqui minha tabelinha com cabeçalhos. ID do produto. E essa daqui é a nossa tabela de produto, certo? Então, geralmente o nome dessas tabelas, a nomenclatura que você vai aprender dentro dos cursos, quando você começa a entrar na parte de modelagem de dados, a gente fala que essa tabela dados é a tabela fato. E as tabelas de configurações são as tabelas dimensões. Por que fato e dimensão? Você pode pensar assim, aqui são os fatos das coisas, o que aconteceu. Significa que quando eu falo o que aconteceu, eu posso vender o produto 3 mais de uma vez. Aliás, é muito bom que eu venda esse produto milhares de vezes. Eu vou repetindo, produto 3, produto 3. Então aqui eu tenho a repetição do dado. São os fatos que aconteceram, tá? Na tabela aqui de dimensão, eu não tenho repetição. Porque não faz sentido eu ter dois produtos com o mesmo código. O produto 3 chama mouse e o produto 3 chamar, por exemplo, sei lá, caneta. Certo? Não faz sentido, porque, pô, o 3 é quem? Então, isso daqui é um erro. Quando você faz relacionamento de dados, é muito comum a gente usar o termo um para muitos, né? De um para muitos. Então, aqui é um só. Eu tenho uma vez registrado esse cara e aqui ele aparece muitas vezes. Por isso que a gente fala de relacionamento de um para muitos, tá? É muito comum a gente ouvir esse termo. Então, isso não pode acontecer, correto? Então, vou até apagar essa linha aqui, ó. Dar um Ctrl- aqui, apaguei. Então, ó, selecionei tudo, dei um Shift espaço, marquei até o final, Ctrl-, eu apago, tá? Bom, então tá bom. Então, fiz minha tabela dados, fiz a tabela configurações, fiz a primeira. Falta renomear essa tabela. Então, tabela de design, vim aqui no nome da tabela, lá no cantinho bonitinho, e eu vou chamar que essa é uma dimensão de produtos. Ou seja, dimensão, ela não repete os dados, tá? Dimensão produtos. Dim produtos. Apertei Enter e eu dei um nomezinho para ela aqui. Legal? Agora eu vou fazer a minha outra tabela, dimensão, que é o vendedor. Poxa, quem que é o vendedor 1, quem que é o vendedor 2? Vamos dar nome às coisas, tá? Aqui, outra coisa, antes de falar da outra tabela, eu vou colocar aqui mais uma informação. Vou colocar assim, ó, valor
unitário, ok? Um computador vai custar, sei lá, R$ 2.000, o teclado vai custar R$ 150 e o mouse vai custar R$ 40, tá bom? Valor unitário. Vou deixar esses dois aqui. Vou colocar mais um. Vamos colocar mais um. Fabricante. Fabricante. Então, veja, para cada um dos produtos, eu estou colocando umas informações relevantes para esses produtos. E eu posso depois relacionar tudo isso. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 2 fabricantes. Computador e teclado, quem fez foi a Microsoft. Microsoft e o Microsoft. O produto 3, quem fez o mouse é o fabricante Dell, por exemplo, tá? Então, aqui eu venho indicando para que esse produto seja esse cara. E assim por diante, tá bom? Fiz aqui minha tabelinha de produtos, dimensão, produtos. Vou fazer mais uma, que é a dimensão de vendedores. Selecionei tudo, dei duplo clique no nome, na largura da coluna, ó. Aqui na largura, para ele, pum, autoajustar. Para deixar bonitinho, esse aqui é um valor monetário, né? Então, vou selecionar tudo, vou vir lá na moedinha, aqui em cima, no geral, você tem um monte de coisa aqui, tá vendo? Moeda e tal, enfim. Vou colocar moeda, pronto. Então, isso aqui é a moedinha de valor unitário. Agora sim, eu vou fazer a tabela de produtos. Então, vou vir aqui a tabela de vendedores, tá? Vendedores. Pulei uma, pulei duas, pulei três, vou deixar um espacinho. O ideal, turma, não é fazer isso que eu estou fazendo, colocar uma do lado da outra, tá? O ideal é que você tenha uma aba para cada tabela que você tenha de dimensão. Vai facilitar, apesar de ter um monte de aba, mas facilita. E aí você pode usar a aula que eu mostrei para você de design de planilhas para fazer os links entre essas abas, enfim, facilita muito a navegabilidade, tá? Eu vou colocar aqui do lado para facilitar a nossa vida agora na aula, beleza? Mas o ideal é que você não faça isso, você crie uma outra aba para falar e fica mais organizado, enfim. Então agora eu vou colocar a segunda tabela, que é o ID do vendedor. Vendedor. Quais são as informações que a gente pode ter do vendedor? Ó, vendedor. Quais são as informações que eu posso inserir desse vendedor, que o sistema gera? O nome dele, certo? Posso ver o nome. Eu posso saber, por exemplo, desse vendedor, qual que é a filial dele. Filial. Então, ou seja, eu sei que pelo vendedor eu consigo descobrir qual é a filial de venda. Porque esse vendedor geralmente está alocado só em um lugar. Pode ser assim, pode ser diferente, enfim, né? Então, vendedor, o nome dele, a filial, que mais faz sentido para uma venda? Eu tenho o nome do vendedor, esse vendedor vende em algum lugar, correto? Então, ele está vendendo numa filial, eu tenho o nome dele, e se eu quisesse fazer, sei lá, acho que tá bom. Vou deixar só essas duas informações aqui, tá tudo bem. Então, tá bom. Agora eu vou, então, falar assim, Excel, eu vou registrar os vendedores aqui. Então, tem que ter uma tabela, tá? Inserir tabela. Eu vou dar nome para essa tabela. Então, vamos lá, turma. Quais são os vendedores que eu tenho? Vou voltar na guia dados. Tenho dois, o vendedor 1 e o vendedor 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, vendedor 1 e vendedor 2. Quem é o vendedor 1? Vou falar que o vendedor 1 é a Cláudia. Tem acento? Aparentemente não. Cláudia. Vou colocar a Michele, tá? Michele. Deixar só esses dois, tá bom? Filial, vamos colocar aqui a filial Sul e Norte, para facilitar a nossa vida. Aliás, Sul e Norte não, Sul e Norte é região, né? Vamos colocar a filial, por exemplo, filial A e filial B, tá bom? Aí tem o nome da filial, o nome da rua, enfim. E a região Norte e região Sul. Pronto. Muito bom. Agora que a gente tem essas duas tabelas aqui, tá faltando nomear, né? Você tem que dar nome, não esqueça de dar nomezinho para suas tabelas. Essa é a minha dimensão, ou seja, não repete o vendedor de vendedores. DIN vendedores. Então, quando você faz DIN, automaticamente, quem trabalha com banco de dados e você que começa a trabalhar com banco de dados, você sabe que o DIN é a tabela que não tem repetição, é só tabela administrativa, uma tabela de configuração. Por isso que facilita muito a nomenclatura. E essa daqui, a dados, eu chamei de tab vendas. A nomenclatura dela correta é fato vendas. Eu vou até mudar, ó. Fato vendas. Porque são os fatos das vendas, são as vendas que ocorreram. Então, é uma nomenclatura muito comum que a gente utiliza quando você começa a trabalhar com várias tabelas e tal. Agora que a gente, então, montou, a gente tem uma ideia do que a gente vai fazer. Poxa, eu tenho os dados e eu tenho com quem cruzar, certo? Eu tenho que pegar esses dados daqui e levar para lá. E aí vem aquela perguntinha, né? Que geralmente quem está aprendendo Excel e tal, pensa, mas Daniel,
faz na mão, é muito mais fácil, escreve aí o cara. E tem gente que pensa assim, né? E é natural, porque as pessoas não estão muito acostumadas. Aqui, quando eu falo de 4 vendas, eu até poderia fazer na mão, né? As pessoas às vezes não vêem muito sentido. Bom, mas por que você está colocando o número 3 aqui? É só escrever, né? Mas quando você tem que trabalhar com um grande volume de dados, que a maioria das pessoas trabalham com um grande volume de dados, é impossível você colocar tudo e escrever tudo. Então a gente relaciona esses dados. Bom, vou relacionar esses dados porque agora a gente vai começar a entrar finalmente nas fórmulas, né? O que eu quero fazer? A minha fato vendas, que é essa tabela aqui, eu quero gerar análises. E é por isso que eu vou relacionar os dados. O grande objetivo de quem trabalha com Excel, hoje em dia, até no passado também, mas hoje em dia é mais latente isso, é você conseguir fazer análises de dados. Então é você pegar aquela planilha e conseguir gerar gráficos que sejam gráficos entendíveis, né, para todo mundo da sua empresa, que a pessoa bata o olho e fala, uau, estou entendendo o que está acontecendo. Então você vai montar um gráfico e no final você monta um dashboard, você monta um painel. Então não faz sentido eu montar um gráfico, montar um painel falando assim, olha, o ID 3 vendeu. Só vai saber quem é ID 3 quem montou o banco de dados ou quem é muito inteligente dentro da empresa que trabalha lá há muito tempo, né? Ah, o produto código R3V5. Você fala, pô, tá bom. Agora, quem está entrando agora, um diretor ou qualquer outra pessoa que vai entrar ou que vai, não vai entender nada. Então, você tem que relacionar os dados. E a partir desse momento, eu gosto de refletir um pouco sobre o que você está fazendo, porque a partir desse momento, você passa a ser aquela pessoa diferente, passa a ser aquela pessoa mais importante dentro do seu departamento, porque você está enxergando os dados, você está dando possibilidade das pessoas entenderem o que você está passando. Então, esse conceito de relacionar, ter um nome bonitinho, organizado, ele é muito importante para quando você for gerar os seus gráficos, não vir o ID do produto, vem o nome do produto, né? E a gente faz muito isso, a gente relaciona os dados dentro do Excel justamente para isso. Tá? Eu gosto de te alertar porque você, amiguinho e amiguinha, que não está tão acostumado assim com o Excel, está entrando nesse mundo agora, tal, você tem um poder nas suas mãos de conseguir analisar os dados. Então, aproveite esse poder da melhor forma possível. E é por isso que a gente vai relacionar os dados, porque a gente vai deixar as coisas mais fáceis das pessoas entenderem. Então, ao invés de eu fazer um gráfico por ID do produto, eu vou fazer um gráfico pelo nome do produto. Então, vou trazer o nome do produto. Eu vou escrever, ó, na coluna E, vim aqui e vou escrever nome do produto. O que mais eu quero trazer deste produto? Poxa, quanto que ele vale? O valor unitário. Valor unitário. O que mais eu quero trazer desse produto? Quem que é o fabricante dele? Fabricante. Uma vez que eu tenho esses dados, eu consigo fazer análises por esses dados. O fabricante que mais vendeu, em qual data o fabricante mais vendeu, se o fabricante parou de vender, por que o fabricante A vende mais do que o fabricante B? Aí você já começa a entender se o produto é ruim, se o produto é bom. Quem que é o vendedor que vende mais? Quem que é o vendedor que vende menos? Você, então, começa a extrair informações valiosíssimas para decisões estratégicas da sua empresa. Nome do produto, valor unitário, fabricante. São as 3 informações que a gente vai buscar. Depois, a gente vai pegar do vendedor, o nome do vendedor, que eu tenho aqui, a filial e a região. Então, eu vou pegar nome do vendedor, e eu vou trazer a filial e vou trazer a região. Então, veja, antes eu tinha só... Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Está com o zoom aplicado? Aqui. Não, então tem que tirar aqui embaixo. Antes, a gente tinha só o ID do fabricante, perdão, o ID do produto e o ID do vendedor. Putz, olha quanta coisa a gente vai conseguir analisar. Nome do produto, valor unitário, fabricante. Então, a gente vai relacionar esses dados, tá? Turma que é mais avançada, que trabalha bastante com Excel, já está partindo para o Power BI. Isso que a gente vai fazer agora é o PROC-V, que a gente relaciona os dados. Eu trago um dado de uma tabela para outra, para essa tabela aqui. Geralmente, o relacionamento de uma tabela dimensão, que eu já expliquei o conceito, para uma tabela fato. Só que quem está trabalhando já com Power BI, quem trabalha já com Power Query, muitas vezes você não precisa fazer esse relacionamento do jeito que você está vendo aqui. Você só relaciona os dados e pode criar tabelas dinâmicas relacionando esses dados pela dinâmica e não necessariamente no banco de dados, porque aqui eu estou criando um banco de dados bem grandão com todas as informações, certo?
E hoje em dia, quando você parte por um Power BI, quando você parte para fazer uma análise até no Power Pivot, você não precisa mais fazer esse tipo de relacionamento. Mas esse assunto mais avançado, é um próximo tópico. Eu só estou te dando uma ideia, porque muitas vezes a gente está acostumado a trazer um bancão de dados para cá, com as fórmulas e tal. E hoje em dia já nem precisa fazer isso, desde que todo mundo tenha a versão atualizada do Excel e tal. Então está muito evoluído, tanto o Excel quanto o Power BI, né? Mas vamos lá, vamos falar de fórmula. Até porque quando você vai fazer um teste de Excel, as pessoas querem saber, você deve fazer para que ver? Você deve, agora eu sei, porque agora participei da aulinha, da aulão da Doutores Excel, agora eu sei. Beleza? Vamos lá, vamos fazer o PROC-V então. Então, ó, aqui no nome do produto, vamos imaginar todo mundo que você não sabe fazer o PROC-V. Nunca fiz o PROC-V na minha vida. Então, qual que seria o nome do produto que você colocaria aqui se você não soubesse fazer o PROC-V, se você fosse fazer na mão? Esse processo que eu vou te explicar é o processo que você faz exatamente ao fazer a fórmula PROC-V. Então, muitas vezes você esquece do PROC-V, você se confunde. É só você pensar e parar. Puxa, como é que eu colocaria esse dado aqui se eu não soubesse o PROC-V? A mesma etapa que você faz é a etapa da fórmula. Por isso que eu gosto de começar a explicação do PROC-V desse jeito. Então, vamos lá. Ó, eu quero colocar o nome do produto aqui. A primeira coisa que eu tenho que pensar é, tá bom, você quer colocar o nome aqui? Quero. Mas de quem que você está falando? Ah, estou falando desse cara aqui, certo? Então, eu vou colocar o nome do produto deste cara aqui. Perfeito? Sabe o que é isso? É a primeira informação que você vai colocar no seu PROC-V. É a mesma informação que você faz quando você está fazendo sozinho. Então, tá bom. Então, ó, eu preciso pegar o do produto 3. Beleza. Onde eu vou procurar? Ah, na sua tabela de dimensão, não vai? Então, vou olhar aqui, vou olhar minha tabelinha, vou procurar o número 3, achei e eu falo, olha, o número 3 é mouse. Aí você volta e escreve mouse, certo? Então é isso que o PROC-V faz exatamente nessa ordem de raciocínio. De quem que você quer a informação, onde você vai buscar, e aí você indica a coluna que você quer buscar. É isso, turma, o PROC-V, tá? Não tem muito segredo, é isso. Agora, lógico que tem umas pegadinhas do PROC-V, e a gente está aqui para isso. Então, vamos lá. Igual PROC-V. Abrir a fórmula PROC-V em inglês. Quem trabalha com Excel em inglês é VLOOKUP. VLOOKUP, né? Que fala, às vezes. Tá bom? Então, é PROC-V. Muito bom. Coloquei o danado PROC-V, coloquei igual, entrei na fórmula PROC-V. Cadê aqui? Aqui, achei. Toda fórmula eu coloco igual, escrevo o nome da fórmula, abro parênteses e depois eu vou ter que fechar esse parênteses no final, tá bom? Então, toda fórmula, vem o nome da fórmula, abro parênteses e termino a fórmula depois com parênteses. E aí, turma, quando você entra em fórmulas mais avançadas, que nem o PROC-V, que tem um monte de coisa que você colocar, você precisa saber onde você está na fórmula. A maioria das pessoas que erram o PROC-V, elas decoram. A copia e cola uma fórmula, deixa lá fórmulas que usam. Quem faz isso? Quem já fez isso aqui, ó? Você vai lá, copia e cola uma fórmula e fala assim, essa fórmula eu uso sempre. Aí você precisa fazer uma tabela, você vai lá e copia e cola a fórmula na sua tabela, que já estava pronta, aí você só adapta ali. Quem faz isso fala aqui, ó, pode falar, aqui você pode falar, tá? Para o seu chefe é mais complicado você falar isso. Hein? Aqui você pode falar, ó, hashtag já fiz ou faço, tá bom? Se você já fez, você coloca aí. Ou seja, as pessoas copiam e colam fórmula, né? E o problema de copiar fórmula é o seguinte, você não sabe onde exatamente você está. Então, primeira coisa, valor procurado, ele está em negrito, tá vendo? Legal, então ele quer o valor procurado. Depois, você vai apertar ponto e vírgula na sua fórmula. Então, o que separa o argumento 1 do argumento 2 é quem? É o danado do ponto e vírgula. Beleza? É o danado do ponto e vírgula. Quando eu comecei a fazer o PROC-V, eu copiei a fórmula, deixava numa planilha lá e falava, quando precisar PROC-V, tá aqui. E usava, né? Mas eu não entendia, não tive essa aula antes. Aí agora você tem a aula, então você não vai precisar mais dela, tá? Beleza, ponto e vírgula. Quando você aperta ponto e vírgula, eu vou apertar aqui agora, você vai ver que vai ficar negrito a sua formulinha. Peraí que eu apertei coisa errada aqui. Apagou tudo. Negrito. Ponto e vírgula. Quando eu aperto ponto e vírgula, veja, eu vim para o segundo argumento da fórmula PROC-V. Tá em negrito, matriz tabela. Então, essa ajuda aqui, ó, essa ajudinha que aparece, na boa, você tem que amar essa dúvida, peraí, que zoou tudo aqui. Cadê meu mouse? Maria. Aqui, voltou. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aquela ajuda
na boa, você tem que amar isso aqui de coração, tá? Nossa, essa ajuda aqui, ela tem que seguir a sua vida no Excel. E você pode, inclusive, mover ela para onde você quiser. O meu zoom tá dando pau, filha da mãe. Você pode mover para onde você quiser. Deixa eu tentar com o mouse aqui. Eita, agora parou de funcionar o meu zoom. Aqui, ó. Vou tentar mover ela. Eu não tô conseguindo mover. Mas você passa o mouse e ela fica para mover. Fica 4 setinhas assim. Eu não tô enxergando aqui. Não tá ficando no meu, sei lá. Mas enfim, tá? Você consegue mover para onde você quiser ela. Ou até 2 dias atrás você conseguia, né? Que a Microsoft às vezes faz umas atualizações. E tá chegando atualização sempre aqui. Ó, eu não tô conseguindo... agora eu movi, ó. Tá vendo? Você pode mover essa abençoada para onde você quiser, para não te atrapalhar, tá bom? Então, você para por ponto e vírgula, vai olhando onde você tá, que ele vai indicando que tá negrito. Muito bom. Agora que você sabe o conceito da fórmula, vamos fazer o PROC-V. Valor procurado. É quem que você vai procurar. Eu vou procurar o ID do produto. É através desse ID do produto que eu crio a chave entre elas. Então, aqui, nesse momento, fica óbvio que para você fazer uma busca entre as duas tabelas, você precisa ter uma chave principal. A chave significa que a coluna que você tem em um lugar tem que ter lá na outra tabela. É assim que a gente relaciona as coisas, né? Então, a minha chave que ele está te perguntando é, dentro da tabela que você está fazendo o seu PROC-V, qual que é a chave que você vai pegar? Ó, vou pegar através do ID do produto. Então, eu estou falando desse ID 3 aqui, ó, valor procurado, o ID 3, ponto e vírgula. Aí ele vai te perguntar, tá bom, onde você vai procurar? Em qual matriz tabela? Aí você vai vir em configurações e vai indicar, tá aqui. Só que você, muita gente vem aqui e faz assim, ó, seleciona e tá tudo certo. Beleza, tá certo. É isso que você tem que fazer. Aqui é a sua matriz tabela. Mas existe um porquê que você faz isso. Você não está procurando o ID do produto? Tô. O ID do produto, número 3. O ID do produto está nessa coluna, correto? O PROC-V, ele sempre procura na primeira coluna da sua seleção. Eu selecionei a tabela inteira. Então, ele vai procurar aquele valor procurado, que é o primeiro argumento. Lembra? Olha o primeiro argumento aqui, ó, que é o número 3, estava ali, né? Valor procurado. Ele vai procurar sempre na primeira coluna, sempre na primeira coluna. Então, significa que se eu pegar a minha tabelinha e fazer assim, ó, vai funcionar? Não. Porque agora você está falando que pro PROC-V é o seguinte, PROC-V, procura aquele número 3 lá, aqui, ó, na primeira coluna dessa minha tabela, que é essa daqui. Procura aqui. Tem o ID 3 aqui? Não, claro que não. Você tem o nome do produto. Vai dar erro o seu PROC-V. Então, o PROC-V sempre, a vida inteira ele fez isso, é sempre da primeira coluna em diante. Então, o ID do produto está aqui, eu seleciono daqui e vou até o final, geralmente até o final, tá? Como eu quero a descrição, eu poderia parar aqui, ó. Faz aqui, seleciona só aqui. E eu não sei se você está reparando, eu estou clicando toda hora e estou voltando, eu seleciono. Então, e a minha fórmula, ela está esperando aqui em cima, eu me decidi, tá? Então, ela vai alterando. Então, assim, ó, você apertou ponto e vírgula, você pode mexer. Tem muita gente tem medo do PROC-V e aí fala, nossa, eu não vou mexer. Se você não fizer nenhuma cagadinha aqui, tipo, só selecionar os dados, não apertar ponto e vírgula, não voltar, você pode ficar mexendo. Então, tá tudo bem, ele tá esperando. Ó, tá aqui, selecionei tudo. Ponto e vírgula. Muito importante, não volta para sua planilha, tá bom? Só volta se você precisar, porque o PROC-V ele volta para você. Então, eu estou na mesma planilha aqui nas dimensões. Então, significa o seguinte, próximo argumento, ele está escrito aqui bem pequenininho, está chamando assim, ó, número índice da coluna. Ele está te pedindo um número, certo? Índice da sua coluna. Ele está indicando o que ele quer. Vamos lá. Nessa sua tabela, você tem quantas colunas? Nessa tabela, eu tenho... Nesta tabela abençoada, eu tenho quantas colunas? Tenho 4, certo? Primeira, segunda, terceira e quarta. O que você quer? Ele está te pedindo um número índice da sua coluna. Poxa, neste caso eu quero a descrição do produto. Eu quero a segunda coluna da minha tabela. Então, neste momento, eu estou indicando, finalmente, quem que eu quero trazer. Depois que você fez a chave PROC-V com o meu produto, quem que você quer trazer? Poxa vida, eu quero trazer o abençoado do número 2, a coluna número 2 aqui. Então, você vai colocar o número 2 no índice da coluna. Número 2.
E aí, tem um segredinho aqui, ponto e vírgula. Dá o zoom aqui. Agora ele vai te perguntar verdadeiro ou falso. Você pode também colocar 1 ou 0. 1 é igual a verdadeiro, 0 é igual a falso. Muita gente coloca 0. Pronto, você aprende 0 e faz assim a vida toda. Mas tem um porquê. E hoje você vai entender o porquê. Porque é o seguinte, ó, o 1, verdadeiro, correspondência aproximada. Falso, correspondência exata. Então ele está falando o seguinte, se eu não achar aquele código 3, que é o código do produto que você está procurando, lembra? Se eu não achar o 3, posso te dar do 2? Não, mano, não pode, velho, você é louco. O 3 é o mouse, o 2 é o teclado, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, neste caso, você nunca pode usar o verdadeiro, que é uma correspondência aproximada. Você tem que utilizar o falso, é obrigatório. E qual que é o lance do PROC-V aqui? Que, caso você não coloque falso, termine a sua fórmula do jeito que está aqui, ó, ponto e vírgula e aperta Enter, por padrão ele vai dar o número 3. Desculpa. Por padrão, ele vai dar o verdadeiro, que é correspondência aproximada. Então, caso não tenha o 3, ele vai procurar em outro lugar. E aí zoou tudo, tá? Então, o PROC-V, o último argumento, ele é obrigatório você colocar, tá? Porque se você não coloca, o padrão é verdadeiro. Então, você coloca aí falso, aperta Tab para ele selecionar, ou dá duplo clique, tem que ficar escrito falso, ou tem que ficar escrito 0, que é a mesma coisa, 0 e falso é a mesma coisa. Então, não pode deixar em branco. Nossa, finalmente terminamos o PROC-V. 5 minutos explicando o PROC-V, mas é bom que você vai pegando todo o conceito. Aperta Enter e foi. Então agora ele trouxe para mim todos os produtinhos, a descrição dos produtos, né? Como esse cara é uma fórmula, geralmente eu gosto de pintar de uma outra cor essa fonte para eu, inclusive, lembrar, e para quem for mexer nessa tabela, que esse, ó, coloquei um cinzinha, tá? Esse cara aqui, ele vem por fórmula. Então não preciso mais mexer nele. Porque caso eu entre uma nova venda do produto 1, a fórmula já vem preenchida para mim. Esse é o objeto tabela trabalhando para a gente. Já vem preenchido. Pronto. Olha que lindo. Tá aí. O 1 é o computador, o 2, se fosse o teclado, o 3 é o mouse. E pronto, as coisas estão começando a funcionar automaticamente. Vou diminuir. Agora, eu quero que você faça o valor unitário. Eu quero que você puxe o valor unitário do seu produto. Então, quem está fazendo junto comigo, vou deixar aqui 30 segundinhos para você tentar fazer, porque agora você tem que praticar, tá bom? Vou deixar 30 segundos para você tentar fazer sozinho. Vai lá. Puxe o valor unitário do produto. Puxa aí o valor unitário do produto. Foi? Dá um stop. Tchuc. Parou. Foi 30 segundinhos aqui, tá? Então tá bom. Valor unitário. Então como é que eu vou trazer o valor unitário para cá? Ó, vamos lá. Então vamos lá, turma. Igual, PROC-V, vou procurar então a informação. De quem que eu quero a informação? Eu quero trazer o valor unitário do produto. Tum. Essa é a informação mais errada do PROC-V. Porque as pessoas digitam PROC-V, erros que podem acontecer no PROC-V. Fica perdida, vai lá em configurações e já procura direto. Ah, vou procurar aqui. Não, tá errado, né? Ele tá te pedindo valor procurado. Por isso você tem que saber onde você tá, valor procurado. Não é onde você vai procurar, é qual é o valor que você está procurando lá. Então, eu vou procurar este cara aqui. Então, o primeiro erro é ir direto para lá. Segundo erro, as pessoas selecionam, não aperta ponto e vírgula e vai. Tchuc. Pronto, errou. Porque ele não guarda a informação, ele só guarda se você apertar ponto e vírgula. Veja, aqui ficou DIN produtos, porque é a tabela de produtos, né? Então, apertar ESC. O erro, geralmente, do PROC-V está aqui. As pessoas não apertam ponto e vírgula. Então, eu vou procurar o ID do produto, ponto e vírgula. Eu travo esse cara, ó. Esse cara, ponto e vírgula. Travei. Beleza. Aí ele veio, matriz tabela. Agora sim, por isso você tem que saber onde você está. Então, vem em configurações, vem aqui,
seleciona ID do produto, computador, valor unitário. Posso selecionar só até aqui, ó. Tá? Porque eu não preciso do fabricante agora. Então, se eu quiser selecionar até aqui, dá certo. Se quiser selecionar tudo, seleciona tudo. Geralmente seleciono tudo, tá? Bom, matriz está aqui, ponto e vírgula, 3, que é o número índice da coluna. Então, a diferença de uma fórmula para outra foi só a coluna que eu quero puxar, né? Antes era 2, agora é 3. E sempre falso no final, eu posso digitar, ou posso dar duplo clique ali, ou aperto Tab e tal, mas tem que ficar marcado falso e aperto Enter. E aí, para quem já está acostumado a fazer PROC-V sem usar tabela, o pessoal fala assim, tinha que travar a tabela, apertar F4 para travar. Quando você está trabalhando com tabela, você não precisa fazer os travamentos, tá? Com cifrão e tal, porque não precisa. A tabela faz para você já isso, né? Então, ó, valor unitário, selecionei tudo, vou colocar a moedinha, vou colocar aqui de novo, cinzinho itálico. Então, gosto de fazer isso para você lembrar. Oh, esse cara é automático, não preciso. Fabricante. Fabricante. Agora, vamos lá. Você já sabe fazer o PROC-V. Fabricante mudaria o número da coluna, certo? De 3 passa a ser 4. Pronto, você tem que praticar o PROC-V, mas é isso, tá? Agora, vamos começar os problemas do PROC-V. Lembra que eu falei para você que o PROC-V, ele só procura daqui para frente, certo? Da primeira coluna que você selecionou para frente. Significa que se o fabricante estivesse atrás do ID do produto, o PROC-V não funciona. Pois é. Porque o fabricante é só daqui para frente. Eita, Lele, então lascou? Lascou. O PROC-V não resolve para você. Daria para resolver com fórmula matricial, aí você coloca escolher, não sei o quê, mas não vou fazer isso aqui com você, porque tem outro jeito de você resolver. De cara, o PROC-V não funcionaria. Então, veja, se eu pegar o fabricante, eu vou selecionar o meu fabricante, vou clicar aqui na borda do fabricante, ó. Como eu tenho tabela, eu consigo fazer isso, tá? Eu vou arrastar o fabricante, ó, para trás do ID do produto. Arrastei. Legal? Aqui tem um risquinho aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, tá aqui, fabricante e ID do produto. Então, quando o fabricante está aqui, eu não consigo fazer o PROC-V. Não dá. E aqui já zoou tudo, né? Porque agora mudou a ordem. E esse é um dos outros grandes problemas do PROC-V. No PROC-V, geralmente, a gente coloca o número da coluna, número 2, número 3. Agora, ele está buscando o ID do produto aqui no fabricante, porque a gente selecionou a primeira coluna. E aí já zoou tudo. Porque o PROC-V mudou a ordem a gente mudou a ordem das colunas. Então, turma, trabalhar hoje em dia com PROC-V, hoje em dia eu digo assim, porque tem outras fórmulas que resolvem, que é o PROC-X, que a gente vai aprender e tal. É ruim, né? Então, já peguei projetos que a gente substituiu todos os PROC-Vs por novas fórmulas. Poderia ser pelo índice Corresp, que nem quem falou aqui? Acho que foi o Fábio, né? O Fábio falou, você poderia fazer por índice Corresp. Poderia também, que é um outro jeito de você fazer. Então, por isso que a aula chama PROC-V e seus amigos. Tá bom? Porque a gente tem que aprender outras fórmulas além do PROC-V, né? O PROC-V resolve uma parte. Mas, quando você muda, puf, zoou. Então, vamos lá. A outra fórmula que a gente tem para resolver esse problema, que é uma fórmula nova, é o PROC-X, que é uma das fórmulas que a gente chama de matrizes dinâmicas, que são fórmulas novas do Excel, não são fórmulas que funcionam nas versões antigas do Excel. Office 2010, não. 7, não. 2013, não. 2016, não. 2019, acho que também não. Só funciona quem tem o Office 365, que é as novas fórmulas. Muitas empresas estão atualizando, então já trabalham com o Office 365. Então, turma, não dá para usar o PROC-X nas versões antigas. Eu vou fazer o PROC-X para você entender. E é importante para você também conscientizar que vale a pena você trocar o seu Office, tá? Vale a pena você atualizar, tem muita coisa nova. Principalmente quem tá na versão 2010, 2013, tem umas coisinhas bem legais novas do 365. Além do Power Query estar atualizado, um monte de coisa, né? Então, eu acho que vale bastante a pena, tá? Mas a maioria eu tô vendo aqui que é 365. Então, a maioria vai conseguir fazer. E depois eu vou fazer o índice Corresp hoje na aula também, explicando para você como você faz para fazer se você não tem as versões mais novas do Excel e resolve esse problema. Então, primeiro vamos falar de PROC-X, tá? Fórmula só funciona no 365 ou funciona na web. Então, se você
quiser fazer, você abre o Office na web, digita lá Excel Online, entra na sua conta do Office, faz até uma conta gratuita que funciona. O ProcX funciona lá para você, tá? Então vamos lá, fabricante. O que a gente vai fazer? Igual ProcX. Essa então é uma nova fórmula do Excel. ProcX. O ProcX, a primeira coisa que ele pergunta, a primeira coisa que ele te pede é o valor procurado. Mano, é a mesma coisa do ProcV. Depois, pesquisa de matriz. É parecido. Mas vamos lá. ProcX. Então, o que eu vou procurar? Aliás, a pergunta não é o que, e sim de quem. De quem que eu quero a informação do fabricante, do produto. Então, eu quero este cara. Então, é esse o valor que eu vou procurar lá. A diferença agora do ProcX é que ele te fala assim, ao invés de ele pedir a sua matriz toda, ele vai só te pedir a pesquisa de matriz, pesquisa matriz. Muita gente que olha a matriz fala, nossa, o que é matriz, né? Difícil e tal. Não, não é. Matriz é uma tabela. Que pode ter uma tabela, ela pode ter uma coluna só, ou seja, pode ser uma coluna, ou ela pode ser várias colunas, várias linhas, enfim, né? Então, neste caso, ele está perguntando, onde você vai pesquisar? É numa coluna? É numa tabela? Qual que é a matriz? Porque uma matriz pode ter uma matriz de várias linhas com uma coluna, tá? Aí eu vou falar, ó, você vai procurar esse cara, o ID do produto, na coluna dele. Essa é a diferença. Então, eu vou vir em configurações e falar assim, ó, procura aqui. Ele vai falar, beleza, então eu vou procurar ele aqui. Ponto e vírgula. Na sequência, ele te pede a matriz de retorno. Ou seja, qual que é a coluna que você quer retornar? Putz, matou o problema. Ou seja, qual que é a coluna que você quer retornar? Essa coluna está atrás. E o ProcX não está nem aí, está atrás, não está na frente. Você vem aqui e seleciona. E aí, lembra que eu falei no ProcV que é obrigatório você colocar o zero ou falso no ProcV? Pois é, no ProcX eles já corrigiram isso. Porque a maioria utiliza o argumento falso, que é correspondência exata. Né? A maioria utiliza correspondência exata. Então você nem precisa colocar. Está pronta a sua forma. Basta colocar esses 3 argumentos. Quem que você quer? Onde você vai buscar esse cara? E qual é a coluna que você quer retornar? Só que você seleciona a coluna. Apertou Enter e ele veio. O Dell, fabricante Microsoft. Pô, é muito mais fácil. E aí, qual que é a vantagem disso? A vantagem é, se você alterar a ordem da coluna, não importa, porque ele pega o nome da coluna. Ele faz referência nas suas fórmulas. Se você fizer via tabela, né, que tem que fazer via tabela hoje em dia, usar ProcX sem usar tabela não faz muito sentido. E ele pega aqui, ó, pelo ID do produto, ó, ele pega o nome da coluna, onde você está procurando, o arroba ID do produto, o arroba significa eu estou procurando, pegando o produto desta linha aqui, e eu quero trazer o fabricante. Então agora eu posso pegar aqui em configurações, posso pegar a coluna do fabricante, lembra que eu fiz isso? Ó, eu selecionei a coluna inteira e movi. Ó, vou mover ela pro final de novo, ó. Movi, tá? Vai voltar a funcionar o meu ProcV, ó lá, porque voltou ao normal, né? E o meu Dell continua funcionando, o fabricante. Então, assim, a vantagem que se tem de usar isso, eu posso mudar essa coluna de lugar. É muito legal isso daqui, turma. É muito importante, tá? Então, assim, usar as fórmulas novas faz muito sentido, né? Tem fórmulas que resolvem problemas antigos nossos que a gente não tinha como resolver com fórmula. Um outro exemplo de fórmula, por exemplo, matricial, que quem não trabalhou com isso. Aqui, só um exemplo, tá? Vendedor. Eu não tenho 2 vendedores, 1 e 2. Eu queria uma fórmula que me trouxesse os fabricantes, os vendedores, 1 ou 2. Antes eu não tinha essa fórmula, agora a gente tem. Ela chama fórmula único. Fórmula nova que veio junto com o pacote aí do ProcX. Então eu seleciono a coluna e falo, me traga os únicos. Olha lá, ele me traz uma matriz de retorno, por isso fórmulas matriciais, porque ela te retorna uma matriz. Ela fica inclusive com uma cadê aqui, ó? Uma sombrinha, tá? Indicando, ó, o resultado da fórmula é uma matriz. Então ele me trouxe os vendedores aqui. Para fazer isso eu tinha que trazer através de tabela dinâmica antes, né? Tabela dinâmica. Vou tirar o zoom aqui. Então, as fórmulas matriciais, elas resolvem muitos problemas antigos que a gente tinha, que nem o ProcV. Então, esse problemão do ProcV,
Nossa, era muito, realmente era muito problemático, né? Agora, já falamos do amiguinho ProcX, certo? ProcV e seus amigos hoje. Falamos do ProcX. Então, turma, é o seguinte, vamos lá, vamos dar sequência. Ó, vou entrar então aqui e a gente vai entrar agora no índice e no Corresp. Beleza? Cadê aqui? Aqui, pronto. Índice Corresp. Por que eu vou ensinar vocês o índice Corresp? Porque quem não tem um ProcX pode resolver o problema do ProcV, que é aquele problema que a gente viu aqui, com o índice e com o Corresp, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então vem comigo, ó. Eu já vou fazer isso no nome do através do vendedor. Eu vou clicar aqui em configurações e eu já vou simular que o ID do vendedor ele está lá na última coluna. Está lá na última coluna. Então você vai selecionar aqui. Vou mudar, ou seja, vou inverter esse cara lá para a última coluna, ó. Inverti. Joguei lá para o final. Isso significa que o ProcV não funciona mais, porque o ProcV ele é sempre da primeira coluna para frente, que eu expliquei para vocês no começo da aula. Ele não consegue voltar. Um jeito de resolver ProcX, outro jeito índice e o Corresp. Quem não está muito acostumado, quem está começando agora, pode olhar e falar, nossa, cara, isso aqui é complicado. O índice e o Corresp são duas fórmulas. Então, veja, você tem que aprender uma fórmula e depois tem que aprender uma outra fórmula para colocar dentro dela. Então, estou te avisando já que é um pouquinho complicadinho, tá? Não é tão simples. Na verdade, é simples, mas você tem que praticar. Você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tem que errar, tem que voltar e falar, agora eu estou começando a entender. Então, é normal, é natural, porque é uma coisa nova que você vai aprender. Então, eu vou explicar o conceito e depois você pode tentar replicar sozinho. Eu vou deixar de exercício para você fazer as outras colunas aqui. Óbvio, tá? Então, vamos embora. Seguinte, nome do vendedor. Quero trazer o nome do vendedor. Vamos lá. Só para a gente lembrar de onde vai vir, onde eu tô, para onde eu vou e vamos embora, tá? Então, ó, eu quero pegar o nome do vendedor. Eu tenho o ID do vendedor, que está aqui, e eu quero procurar o ID do vendedor aqui, certo? E encontrar o nome dele. É isso que eu quero trazer. Então, Cláudio Michele. Beleza. Vamos lá. Como que eu faço isso? A primeira, vou usar duas fórmulas, lembra? Índice e Corresp, tá? Fórmula índice igual a índice. Fórmula índice. A fórmula índice, ela te pede duas coisas só. A matriz e o número da linha. O número da coluna é opcional. Só se a sua matriz de procura tiver mais de uma coluna. No nosso caso, vai ter uma coluna só. Então, você não precisa preencher o número da coluna, tá? Vamos lá. Imagina aqui. Deixa eu fazer uma alteração. Vai ficar mais fácil de você entender, porque agora que eu me liguei de uma coisa. Eu só vou fazer uma alteração, que é o seguinte. O ID do vendedor é 10 e 20. Não é 1 e 2, porque isso vai te confundir. Que vai ser o número da coluna, o número da linha, aí você vai confundir. Então, ó, o ID ao invés de 1, eu mudei para 10, e ao invés de 2, eu mudei para 20, tá? 10 e 20, tá bom? Porque isso aqui pode te confundir. Então, ó, 10 e 20. Vamos lá. Voltando. Índice, com acento, índice. Em inglês, index. Matriz. Vamos lá. A fórmula índice, ela fala assim, ó, o que você quer buscar? De cara. Eu quero pegar o nome do vendedor. Então, a matriz, você já tem que indicar. De onde você vai buscar esse cara? Cadê ele? Então, no índice, eu inverto a ordem. Eu vou lá e falo assim, ó, eu quero esse cara aqui. Beleza? Esse cara que eu quero. Ponto e vírgula. Aí ele vai falar, beleza, você quer esse cara? Quero. Qual que é o número da linha que você quer? Poxa, eu tenho duas linhas. Você quer a primeira ou quer a segunda? É isso que a fórmula índice está te perguntando. Então você pode colocar assim, ó, se eu quisesse a primeira, eu vou colocar o número 1. Eu quero a primeira linha desta coluna que vai me trazer o nome da Cláudia, porque eu tenho a Cláudia na primeira. Se eu colocasse 2, ele me traria o da Michele, tá? É o número da linha da coluna. Vou deixar 1, vou apertar Enter. Pum, apertei Enter. Ele falou, beleza, você quer a Cláudia então? Pum, preencheu a Cláudia para você, já que nós estamos numa tabela e ele preenche a fórmula sempre para todo mundo. Aí você fala, pô, mas espera aí. Não, né?
Porque aqui embaixo nós não temos só a Cláudia, nós temos, cadê o vendedor? Aqui, ó, o vendedor 20. Lembra que eu mudei? 20. Então aqui não é a Cláudia, aqui é outra. Cadê o 20? Você olha e fala assim, o 20 é a Michele, que está na segunda linha. Então, a fórmula índice sozinha, ela não fica tão inteligente, porque você tem que dar o número da linha na mão, aqui. Ou seja, e agora? Então eu tenho que ter uma fórmula que me auxilie a encontrar o número da linha correspondente a quem eu estou procurando. E é a fórmula que dá o número de uma linha ou de uma coluna correspondente a alguma coisa que eu estou procurando é a fórmula CORRESP. Essa é a fórmula. Então agora eu vou pagar a fórmula índice e vamos entender a fórmula CORRESP. Depois a gente junta as duas. CORRESP. Eu quero um número correspondente a alguma coisa, tá? Em inglês, a fórmula CORRESP, ela é match, assim, tá? Acho que é assim, match, C-T-H, acho que é assim. Ou THC. Acho que é THC. Enfim, é match. Ou ao contrário, o C é antes ou depois do T. Tá bom? Que é a fórmula CORRESP. CORRESP. A fórmula CORRESP ela é parecida muito com o PROC-V. Ó, valor procurado. Então vamos lá. Eu quero procurar o número da linha do meu vendedor. Tá bom. Mas eu tenho o nome do vendedor aqui nessa tabela? Não, é justamente esse que eu quero. O que eu tenho entre chave, entre elas, para descobrir o número da linha? Eu tenho o ID do vendedor. Então, o meu valor procurado é a minha chave. É o ID do vendedor. Eu tenho o ID lá e eu tenho o ID aqui. Certo? Aqui e lá. Então, o valor que eu vou procurar é a mesma coisa para o que ver. Eu vou procurar esse cara. Ponto e vírgula. Aí, você veja que eu não decoro as fórmulas. Eu vou lendo mesmo, tá? Ó. Matriz procurada. Ou seja, onde você vai procurar este cara. Você já deve ter entendido. Eu vou procurar, então, aqui, no nome. Faz sentido eu procurar o ID no nome? Não, né, turma? Não faz sentido. Eu vou procurar o ID no ID. Eu vou cruzar elas pela chavezinha. Então, cruza aqui. Ponto e vírgula. Aí ele vai te perguntar algo parecido igual ao PROC-V. Menor, exato ou maior, tá? Neste caso é exato. Lembra? A maioria das vezes é exato. Olha o zero aqui, ó. Zero. Beleza? Ou seja, se não encontrar o número 10 ou 20, cara, dá pau, dá erro e para tudo. Cancela. Então, eu vou apertar Enter. Apertei Enter. A fórmula CORRESP, ele está me trazendo, então, o número da linha correspondente a o ID do vendedor. Por isso que eu mudei para 10 e 20, porque senão você ia confundir aqui, ó, tá vendo que deu 1 e 2? Isso aqui é o número da linha. Então ele está falando, ó, o número da linha correspondente lá naquela tabela é 1 e 2. Putz, é exatamente o que eu precisava na fórmula índice. É o número da linha com base no ID que eu estou procurando. Vou repetir de novo a fórmula CORRESP, porque o índice é fácil, turma. O problema é o CORRESP, tá? Então, ó, CORRESP. Vou procurar quem? Valor procurado. Putz, é a chave. Ou seja, como é que eu crio uma chave com a outra? É esse cara aqui que eu quero. Eu estou na linha dele, eu quero o número da linha correspondente desse ID do vendedor. Ponto e vírgula. Aí ele pergunta, onde você vai procurar? Tá bom, vou procurar aqui, ó, no ID dele. Não faz sentido eu procurar aqui, certo? Eu tenho que procurar aqui. Tá bom. Ponto e vírgula 0, que é o falso, que tem que ter. Terminei, apertei Enter e eu tenho um CORRESP. Então agora basta a gente juntar os dois. Então, ó, vou apagar e vamos lá. Índice, que é a fórmula que fala assim, o que você quer buscar? Aqui que dá umas bugadas. Por isso você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes e tal. Aí você fala, aí começa a cair. Cair a ficha é uma coisa bem antiga, né? Você sabe que acho que o Wesley falou, Wesley, você sabe a expressão cair a ficha? Ele é 10 anos mais novo que eu. Ele, não, sei não. Eu falei, puta merda, você não usou orelhão, não? Vamos lá, ó. Índice. Quem que você quer retornar? Qual que é a matriz que você quer retornar? Eu quero pegar o nome do abençoado. Tá aqui. Essa é a minha matriz. Quero pegar o nome dele. Ponto e vírgula. Legal. Como é que você vai chegar no nome dele? Qual é o número da linha? Putz, tem que usar o CORRESP. Então aqui eu uso o índice e o CORRESP. Agora,
Quando você está fazendo isso, você tem que esquecer que você já fez o índice. Você só pode pensar no Corresp. Você olha no Corresp e fala, vou pensar em você, cara. Esquece que você está dentro do índice, porque senão você fica confuso. Então, Corresp, vamos olhar o que o Corresp está me perguntando. Valor procurado. Vamos lá. Eu quero daquele ID, né? Então, volta aqui e fala, ó, procura o ID do vendedor desta linha. Esse é meu valor procurado. Ponto e vírgula. Onde você vai procurar? Matriz tabela. Vou procurar nesta coluna. Então, você está vendo que é um PROC-X parecido, mas você tem que usar duas fórmulas, né? Matriz, eu vou procurar aqui, ponto e vírgula 0. Fechei o meu Corresp. E aí você lembra, putz, eu estava dentro do índice. Aí eu fecho o parêntese do índice. Então, quando você está fazendo uma fórmula dentro da outra, a ideia que eu sempre passei para os meus alunos, sempre, cara, esquece que você está dentro de uma outra fórmula, só pensa nela. Depois você volta a pensar nas outras, né? Só pensa nela. Então, fechei o Corresp e aí eu lembrei, eu estava dentro de um índice. Então, fecho parênteses, aperto Enter e a abençoada da fórmula funciona, porque você consegue, finalmente, então, ter essa fórmula funcionando. Incrível isso daqui, né? Isso é muito legal. Então, quando você tem as versões mais antigas do Excel, você pode usar o índice e o Corresp. Tem que fazer, turma, mais de uma vez. Tem que fazer mais de uma vez isso daqui. Aluninhos que estão começando agora, veja, em uma aula só, eu não faço isso dentro do curso. Em uma aula só eu te expliquei PROC-V, PROC-X, índice e Corresp. Só para você ter ideia, o índice e o Corresp que eu estou te explicando, dentro da metodologia do método 3D, ele está aqui, ó. Ó, fórmulas e ferramentas avançadas, tá? Então eu vou explicando as coisas com calma para você. É que hoje é fórmula, a gente está falando de fórmula de relacionamento, PROC-V os amiguinhos, então estou explicando. Mas isso aqui é ruim até para você que é aluno. Você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Replicar de novo, voltar, fazer, voltar. Então aproveita que as aulas estão liberadas do intensivão aqui, do intensivão não, do nosso aulão, e aí eu quero que você faça a filial e a região por índice Corresp. Você vai tentar fazer, faz 1, 2, 3 vezes, erra. Deixei aqui justamente para você tentar fazer. Vou terminar com a cerejinha do bolo, tá? Agora, eu vou dar uma dica para você, a dica para quem ficou até o final, hein? Quem fica comigo até o final? Coloca aí, hashtag até o final. Coloca aí, hashtag até o final, porque vai vir aqui a cerejinha do bolo agora, tá? Então, vamos dar sequência. Ó, eu vou fazer uma tabela aqui de brindes. Então, você vai colocar assim, ó. De, até e brinde. Daniel, onde você está anotando isso daí? Lá em configurações. Fiz uma tabelinha de brinde. Já que eu vou digitar brinde, eu vou clicar em inserir, tabela, e vou colocar aqui minha tabela, contém cabeçalhos, minha tabelinha de índice, minha tabela de... Então, vamos colocar DIM brindes, ou seja, é a minha é a minha dimensão, nome da tabela, dimensão brindes. O que eu quero que você faça aqui, tá? Imagina que você quer distribuir brindes para os seus, para cada venda. Então, se a venda for até 5, eu não vou distribuir brinde. Até 10, de 10, ou seja, em diante, eu vou dar de brinde uma caneca, depois eu vou dar uma camiseta e vou parar por aí. Então, assim, ó, até 5 não vai ganhar nada. Acima de 5 até 10 vai ganhar uma caneca. De 10, acima de 10, né? De 10 até 19, ou seja, acima de 20, vai ganhar uma camiseta. Tá bom? Muitas pessoas resolvem esse problema que eu estou mostrando para você com a fórmula C, que hoje eu não expliquei a fórmula C para você, né? Mas muita gente resolveria com a fórmula C. Só que a fórmula C dá um trabalho danado. Eu vou colocar aqui, ó, no finalzão, brinde, tá? Então isso aqui você vai fazer com o índice Corresp, hein? Vou deixar aí para você fazer. O brinde. Como é que as pessoas... Eu não vou explicar e eu vou apagar, inclusive. Então só ver, tá? Não precisa escrever. Como é que as pessoas fariam? Se esse cara, que a quantidade, for menor do que 5, dá pro cara aí, menor que 5, né? Não ganhou nada, certo? Nada. Não vai ganhar nada. Nenhum brinde. Então, estou escrevendo a minha formulinha aqui em cima, ó. Se for menor que 5, nada. Ponto e vírgula. Se for menor ou igual a 19, quem for menor ou igual a 19? Se a minha quantidade
eu não expliquei a fórmula C, então não se preocupe, tá? Se a quantidade for menor ou igual a 19, ou seja... Não, peraí, de 5... Aí a partir de 5 ganha, né? Olha, até eu não sei fazer aqui. Então, a partir de 5. Então, de 5 até 10... A partir de 5 já ganha. Então, são 3 brindes, né? De 5, 10 e 20. Então, teria que o próximo, que seria até 10. Menor ou igual a 10. Ganharia, sei lá, uma caneta. E assim por diante. E você vai colocando um C dentro de outro C, dentro de outro C. E aí você vai criando um C com um C e tal, papapá. A sua fórmula fica enorme. Enorme, enorme, enorme. E para dar manutenção nisso é muito difícil. Então, a gente não precisa sofrer. Por quê? Lembra aquele abençoado daquele argumento lá do PROC-V, que é o verdadeiro? Lembra que eu falei, ó, tem um verdadeiro, que a maioria das vezes a gente usa o falso, né? Então é por isso que eu estou colocando esse assunto aqui para você, porque é a última parte do PROC-V, quando vocês aprendem o PROC-V, é o verdadeiro no final. Então o verdadeiro no final serve para esses casos, quando eu quero encontrar valores por grupos, por escalas, tá bom? E não precisa fazer esse emaranhado de fórmula C quando você tem isso. Essa é a cereja do bolo. Então, vamos preencher a nossa tabelinha. Vamos lá. A sua tabelinha é muito bom você preencher do jeito que eu estou preenchendo, porque vai facilitar muito a sua vida. De 0 até 5, o que ele ganha? Nada. Ganhou nada. Você pode colocar tracinho. Pronto, tracinho. Não ganha nada. De 6 até 10, ele vai ganhar uma caneta. Olha que bonitinho. Ganhou uma caneta. Então, vendeu. Comprou de 6 até 10, vai ganhar uma caneta. De 11 até 19, vai ganhar uma caneca. De 20 em diante, ou seja, vendeu mais do que 20, ganha uma camiseta. Então, nem preciso colocar isso aqui, ó. Eita. Peraí. Aqui, ó. Nem preciso colocar isso aqui, tá? Não há necessidade. No final aqui. Inclusive, não há necessidade porque, lembra do PROC-V? Você lembra do PROC-V, não lembra? Lá no começo da aula. Eu não falei para você que ele busca sempre na primeira coluna em diante? Então, ele vai buscar aqui, ó. Significa que essa coluna aqui a gente não usa para nada no PROC-V. Ah, para nada, para nada. Mas por que você escreveu? Porque fica muito mais fácil de você digitar e pensar quando você tem um D e o até. Se eu falasse para você, ó, faz a partir só do D e falar assim, ó, 0, 6, 11, 20. Não ia ficar fácil de entender sem não entender nada. Eu ia ter que ficar explicando 10 vezes aqui os brindes, porque dá um tilt na cabeça. Mas quando você coloca D até, fica mais fácil. Ó, de 0 até 5 é brinde e tal. De 6 até tal. Mas no PROC-V, a única coisa que vai interessar pra gente é o D e, obviamente, o brinde, né? Chegar aqui no brinde, tá? Então, vamos lá. Como é que eu resolveria com o PROC-V? É bem simples. Cadê aqui? Peraí. Aqui. Então, você vai vir aqui nos dados, brinde. Você vai dar um PROC-V aqui nele. Eu vou procurar quem? O meu brinde é por quantidade. Então, a minha chave é a quantidade. Então, eu vou vir aqui e falar assim, ó, procura a quantidade. Então, o meu brinde é por aqui, quantidade. Por quê? Porque é daqui que eu defino o brinde, né? Então, o brinde é definido pela data da venda? Não. É definido pelo valor unitário? Não. É definido pelo nome do fabricante? Não, mano. Eu falei, o brinde é pela quantidade. Então, eu vou procurar a quantidade lá. Ponto e vírgula. Lá onde? Qual que é a sua matriz tabela? Ó, tá me pedindo a matriz tabela aqui no cantinho. Deixa eu colocar aqui em cima, vai ficar mais fácil. Ó, matriz tabela. Tá? Então, eu já apertei ponto e vírgula, ele já travou. Vou lá em configurações e falo assim, ó, minha tabela tá aqui. Ou seja, ele vai procurar aqui, no D, porque é a primeira coluna. Até nem importa. Tudo bem. Até o brinde. Ponto e vírgula. Então aqui o brinde, vê o nome da minha tabela, né? Que é o Jim Brindes. Número e índice da coluna. Dentro desta tabela, qual que você quer informação? Não quero brinde? Quero. Brinde está na primeira, segunda ou na terceira coluna? Terceira. E o pulinho do gato, a cerejinha do bolo. É uma correspondência aproximada. Ou seja, você não precisa ter todas as quantidades preenchidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, você só coloca os grupos, desde que a abençoada da sua tabela esteja classificado de baixo para cima. Tem que ter classificado, senão ele não entende, tá? Então, ó, tá vendo? 0, 6, 11, tá classificado.
Então aqui você usa o verdadeiro, é uma correspondência aproximada. Ou seja, se o cara vendeu, por exemplo, 4. 4 está preenchido aqui? Não, mas ele vai funcionar, porque é uma correspondência aproximada. Apertei zoom aqui, deu uma zoada, tá? Vou apagar, verdadeiro. Então tem que escrever verdadeiro ou coloca 1. Fecha parênteses, aperta Enter e ele traz caneta, camiseta, caneca, caneca. Então significa que caneta, quantidade 10. Beleza, ele ganhou uma caneta, vamos ver. Ó, 10, ganhou uma caneta. De 0 até 10, de 6 até 10. Aí se ele tivesse vendido 4, Daniel, 4, quantidade 4. Aí ele, tchuc, não vendeu nada, né? Tá bom? Isso aqui é muito legal, turma. Isso aqui é muito bom. Isso aqui, muitas pessoas colocam um monte de C. E não precisa complicar, né? Não precisa complicar. Olá, que bom que você chegou até o final. Então eu quero colocar o seu nome. Coloca o seu nome aqui no comentário que eu quero saber se você chegou até o final, que eu quero te acompanhar. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que aqui tem qualidade, tem vídeo de qualidade para você mandar para outras pessoas. E claro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!